Hoje, eu gostaria de tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com vocês, com o sermão intitulado Aqueles que perguntam pelo caminho e aqueles que ensinam o caminho. Aqueles que perguntam pelo caminho e aqueles que ensinam o caminho. Muitas pessoas estão vagando sem rumo porque não conseguem encontrar o caminho na vida. Elas não sabem pelo que viver ou não têm nenhum objetivo na vida. Talvez seja por isso que existe a expressão "eu vivo porque não posso morrer". Já que não sabem qual é o caminho, eles continuam vagando. Se conhecermos o caminho e vivermos por ele, a vida passa a ter significado e realmente sentiremos que vale a pena viver. Já que as pessoas tentam viver uma vida sem saber qual é o caminho, elas acabam se sentindo inferiores aos outros e ficam cheias de inveja. Enquanto olham para o lado, sentem como se fossem menos do que os outros. E uma espécie de inveja surge, desejando que também possam alcançar o que os outros têm. Enquanto fazem isso, rapidamente alcançam uma idade em que são chamados ao céu sem ter alcançado nada. Por esse motivo, se as pessoas que não sabem o caminho nos perguntam qual é a direção, o que devemos ensinar a elas? Imagine que alguém que está vagando sem saber qual é o caminho venha até você e pergunte: "Por favor, me diga, qual caminho devo tomar em minha vida?" Nesse caso, qual caminho você o ensinaria a seguir? A Bíblia e os profetas ensinam o caminho àqueles que se perderam. Através de vários profetas, como os profetas Jeremias, Isaías e Ezequiel, Deus precisamente diz à humanidade qual é o caminho deve ser seguido durante suas vidas. Todos nós devemos saber corretamente qual caminho seguir e ensiná-lo às pessoas com precisão, não é verdade? Se nós mesmos não conhecemos o caminho, com certeza não podemos liderar e guiar os outros, e nem recomendar o caminho a eles, não é? Eu sinceramente peço a todos os irmãos e irmãs de Sião que sejam aqueles que podem ensinar o caminho àqueles que perguntam por ele. Então, como os profetas responderam àqueles que perguntaram pelo caminho? Todos eles os guiaram para o caminho que os levou a Deus. Para aqueles que estão perdidos e vagando, a Bíblia e os profetas sempre fornecem a resposta precisa sobre o caminho, dizendo: Deus é realmente o destino final do caminho que devem buscar. Esse é o fim. No livro de Isaías, capítulo 40, o profeta Isaías nos ensina o fato de que Deus está conosco, nos incitando a crer em Deus que sempre habita conosco. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 40. Vamos ver Isaías, capítulo 40, versículo 9, juntos. O profeta Isaías deu essa resposta para aquele que pediu orientações. Capítulo 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Na Bíblia coreana está escrito: Veja o seu Deus, mas está traduzido aqui como: Eis aí está o vosso Deus. Ou seja, o profeta Isaías está os guiando a Deus. Dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele, guiará mansamente. Uma pessoa que estava perdida e vagando perguntou ao profeta Isaías: Qual é o destino da minha vida? E como devo vivê-la? Estou me sentindo muito perdido agora. Para o que devo viver?
E como devo viver para ter uma verdadeira vida? A resposta do profeta Isaías é encontrada em Isaías capítulo 40, versículos 9 a 11. Através da mensagem "Eis aí está o vosso Deus", o profeta Isaías está dando a ele a resposta. Buscar a Deus é a maneira de encontrar corretamente o caminho que você perdeu. A mesma pergunta foi feita a Salomão, o rei da sabedoria. Na minha vida, desde que me perdi, tenho vagado. Que caminho devo seguir para viver uma vida verdadeira e significativa? O que Salomão, o rei da sabedoria, disse? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o caminho para não se perderem, mas para entrarem no mundo eterno que Deus escolheu para vocês. Essa é a resposta que ele deu. Vamos confirmar isso no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vejamos Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aquele que estava perdido perguntou a Salomão, e a resposta está sendo dada agora em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Não importa onde olhemos nos 66 livros da Bíblia, ou para qualquer profeta que peçamos por direção, podemos descobrir que todos os profetas estão nos guiando a Deus. Os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel nos ensinaram que devemos buscar e temer a Deus. Irmãos e irmãs, não somos as almas que pecaram no céu e foram expulsas a este mundo? Portanto, a maneira de viver a vida que nos foi dada, sem vagar e de maneira correta, é buscar a Deus. A Bíblia e os profetas nos ensinam consistentemente: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever mais importante da humanidade. Vamos fazer a mesma pergunta ao profeta Jeremias. Qual é o caminho da vida que a humanidade deve seguir? Qual caminho devo seguir? Já que estou perdido, por favor, me ensine o caminho. E o profeta Jeremias dá essa resposta em Jeremias capítulo 31. Vamos ver Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, significa, busque a Deus que estabelece a nova aliança. Vejamos o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Dessa forma, Deus dá sua lei a toda a humanidade que está perdida e errante, dizendo: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E, ao fazer isso, perdoarei todos os pecados que cometeram no céu, e até mesmo os pecados que cometeram nesta terra. Então, eu os levarei ao reino dos céus. Essa é a resposta que Deus dá a todos que estão perdidos e buscando o caminho. Vejamos o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois, o que ele fará? Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Todos os profetas dão a mesma resposta para todos no mundo que buscam o caminho.
Seja o profeta Isaías, o rei Salomão, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Sofonias, o profeta Zacarias ou o profeta Malaquias, vocês descobrirão que todos eles compartilham a mesma mensagem. Busquem a Deus, venham a Ele e vivam de acordo com os seus ensinamentos. Essa é a maneira mais sábia de viver a nossa vida. Eles nos ensinam dessa forma. Irmãos e irmãs, cada um de nós não tem um momento em nossas vidas em que devemos voltar a Deus? Quanto mais esplêndida for a vida, mais miserável será seu fim. É porque eles estão perdidos e vagando por muitos lugares. Não devemos ser iludidos ou enganados por essas coisas. Devemos entender claramente por que fomos expulsos a esta terra, viver uma vida que visa voltar ao reino dos céus e viver uma vida de fé, onde podemos buscar a graça de Deus enquanto nos arrependemos nesta terra. Na época do Pai, devemos buscar Deus, Jeová. Na época do Filho, Jesus Cristo. E na última época do Espírito Santo, não devemos possuir a sabedoria de buscar Cristo, An-San-Hong e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são o Espírito e a Noiva? Se vivermos de acordo com todos os ensinamentos que eles nos deram, nunca nos perderemos, vagaremos ou nos desviaremos. Já que Deus está em nossos corações, não ficaremos desanimados, vacilando e vagando. Pessoas sem Deus sempre se perdem e ficam vagando. Eles estão sempre ansiosos, já que não sabem que tipo de vida devem viver, por que nasceram nesta terra e que vida terão no futuro. Eles também se sentem inseguros e assustados sobre o seu futuro. À medida que envelhecem ano após ano, seus medos apenas crescem. Portanto, hoje, vocês e eu devemos nos tornar aqueles que podem guiar aqueles que buscam o caminho ao Espírito e à Noiva, mostrando a eles o caminho correto. Vamos examinar o Evangelho de João, capítulo 14, para descobrir que tipo de resposta devemos dar para aqueles que estão perdidos e vagando. Vejamos o capítulo 14, versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o que ele é, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na época do Filho, quando as pessoas que estavam perdidas buscavam Jesus, o que ele se tornava para elas? Ele disse que ele é o caminho que a humanidade deve procurar e andar. Na época do Pai, Deus Jeová era o caminho, certo? E na época do Espírito Santo, naturalmente, o Espírito e a Noiva. Vamos primeiro examinar uma cena onde uma pessoa que estava perdida e vagando foi guiada a Jesus na época do Filho. Vamos abrir no livro dos Atos, capítulo 16. Vamos ver o capítulo 16, versículo 30. Capítulo 16, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quando o carcereiro viu que os alicerces da prisão foram abalados e que todas as portas da prisão estavam abertas, ele ficou com tanto medo que tentou se matar, pensando que todos os prisioneiros tinham fugido. Mas Paulo o convenceu a não fazer isso. Vamos ver o que ele disse no verso 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro está perguntando pelo caminho agora. No versículo 31, os que estavam ensinando guiaram ele a quem? Eles o guiaram a Jesus, o Salvador na época do Filho.
Na época do Pai, a quem eles o teriam guiado? Eles o teriam guiado a Deus Jeová. Então, e na época do Espírito Santo? Elas não o teriam guiado ao novo nome An-Sang-Hong e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são o Espírito e a Noiva? Eles o guiaram a Jesus porque era a época do Filho. Vamos ver o versículo 31 novamente. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E, com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Aqueles que encontram o caminho vivenciaram uma grande alegria. Eles estão realmente radiantes por terem recebido e encontrado Deus. Enquanto vejo a cena, onde as pessoas que se perderam chegam a conhecer a Deus, conhecem o Pai Celestial e a Mãe Celestial através das palavras da verdade e voltam para Sião com seus corações abertos, eu sinto profundamente que o Pai Celestial e a Mãe Celestial estão realmente abrindo amplamente as portas para o Evangelho nesta época. De acordo com os relatos dados em Atos, capítulo 16, o carcereiro e sua casa ficaram radiantes por terem sido batizados. Por meio do apóstolo Paulo, eles puderam aprender como andar corretamente no caminho de suas vidas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quando perguntados sobre o caminho, aqueles que ensinam o caminho deram uma resposta consistente. Na época do Pai, o caminho leva a Deus Jeová. Na época do Filho, o caminho leva a Jesus. E na última época do Espírito Santo, o caminho leva ao novo nome Cristo An-Sang-Hong e à Mãe Celestial Nova Jerusalém. Isso é o que a Bíblia profetiza. Além disso, isso não é cumprir o nosso dever de guiar toda a humanidade que está perdida ao caminho certo? Vamos ver mais um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 22. Ensinar o caminho certo para aqueles que perguntam sobre o caminho é precisamente a instrução e o ensinamento da Bíblia. Vejamos o capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: o que eles dizem? Vem. Venham a Deus Jeová na época do Pai, a Jesus na época do Filho, e ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, que são o Espírito e a noiva, na época do Espírito Santo. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Deus deu a resposta mais concisa a toda a humanidade. Eles se perderam e vagaram perguntando: que tipo de caminho eu devo seguir de agora em diante? Deus respondeu: venham ao Espírito e à noiva. Então, apenas viva a sua vida de acordo com os ensinamentos que eles lhe dão. Quando seguimos exatamente todos os ensinamentos da Bíblia, podemos ir para o nosso lar perdido, o eterno reino dos céus, não é? Deus prometeu restaurar o reino dos céus para nós, nos dando a salvação através da graça do perdão dos pecados e nos tornando sacerdotes reais no céu. Não haverá mais morte, luto, dor ou tristeza, mas transbordará apenas a felicidade eterna. Atualmente, estamos praticando e seguindo os ensinamentos de Cristo para entrar nesse mundo, não é? Devemos agora salvar as incontáveis pessoas neste mundo que estão vivendo sem rumo, não sabendo o caminho certo.
Eles não sabem por que nasceram nesta terra e por que estão vivendo neste mundo pecaminoso agora. Assim que eles forem ao pai e à mãe, que são o Espírito e a noiva, entenderão tudo. Deus nos diz para vivermos apenas de acordo com seus ensinamentos. Então, nunca nos perderemos. Aqueles que têm o pai e a mãe não podem se perder porque já conhecem o caminho e o encontraram. Então, o que aqueles que já encontraram o caminho devem fazer? Devemos ir e ensinar o caminho para aqueles que estão perguntando por ele. Este é o caminho mais importante que você está perdendo em sua vida. Então, aprenda rapidamente e encontre-o. A nossa pregação não é sobre isso? Nosso papel atual é ensinar o caminho para aqueles que estão pedindo por ele. Pregar pode parecer desafiador, mas é simplesmente ensinar o caminho para aqueles que estão perdidos, confusos e vagando. Não é nosso dever mostrar o caminho dizendo: arrependa-se sinceramente e venha a Deus. Vamos voltar para o nosso eterno lar celestial? Notícias agradáveis estão continuamente sendo relatadas de todo o mundo. Eu espero que façamos uma resolução. Agora que encontramos o caminho, devemos ensiná-lo às pessoas. E que cumpramos corretamente a nossa missão para que possamos ganhar muitos belos frutos do Espírito, frutos de obreiros do Evangelho, e bons frutos neste ano abençoado. Muitas pessoas perguntarão pelo caminho. Pergunte às pessoas que você conhece por que devemos viver. A grande maioria das pessoas, 99,99%, está vivendo suas vidas estando perdidas. Como elas não conseguem ver nenhum outro caminho, muitas pessoas estão meramente imitando os outros sem uma verdadeira direção. Assim como encontramos a direção, devemos conduzi-los ao pai e à mãe. Não deveríamos nos tornar como os profetas Ezequiel, Jeremias e Isaías e ensiná-los o caminho corretamente? Pensem sobre a profecia do profeta Daniel. Eles brilharão como as estrelas para sempre. O pai e a mãe não nos deram essa promessa? Em nome da voz do pai e da mãe, vamos gritar para toda a humanidade. O Espírito e a noiva estão convidando vocês para irem a eles. Por favor, escutem atentamente o chamado do pai e da mãe. Então, vocês não mais vagarão. Vocês não mais serão dispersos. Vocês entenderão claramente o que guia a sua vida com retidão. Vamos garantir que possamos transmitir essa mensagem a eles e levar alegria a muitas almas. Devemos refletir sobre a história de 2000 anos atrás, quando o carcereiro perguntou pelo caminho e, ao encontrá-lo, foi batizado e se encheu de alegria. Nesta época, devemos nos tornar como o apóstolo Paulo. Ele gritou: crê no Senhor Jesus, então você e a sua casa serão salvos. Na época do Espírito Santo, podemos dizer: creia em Cristo, An Sang Hong, e na Mãe Celestial. Então, você e a sua casa serão salvos. Não devemos estar na posição de ensinar dessa maneira? Para nos guiar ao mundo da vida eterna, Deus nos deu a Páscoa da Nova Aliança e todos os ensinamentos das 7 festas de 3 tempos. Ele está agora esperando por nós em Sião. Todos nós devemos poder guiar os outros dessa forma, não é mesmo? Nós não estamos vagando. Nós sabemos para onde vamos. Aqueles que ensinam o caminho nunca devem se perder ou se desviar. O pai e a mãe, que são o caminho, estão trabalhando dentro de nós e estão sempre conosco, não estão? Assim, espero que ganhemos força para pregar com zelo o Evangelho em Samaria e até os confins da terra. Então, seremos capazes de receber grandes bênçãos e amor de Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.